Barbaridade. Vamos lá, então, pessoal, conversar sobre como foi o andamento dessa semana, começando então pelo Arthur e em seguida o Nicolas. Não sei se teremos presença dos nossos ilustres orientandos, mas vamos lá, 18 horas. Arthur, é contigo. Boa noite. Primeiramente, pedir desculpa porque na última orientação eu não pude estar presente. Deu uns problemas de horários, mas faz parte. Essa última semana eu consegui render bastante. Estou finalizando, as leituras estão quase finalizadas. Falta só uma outra coisa muito pontual. E agora é correr na escrita. Eu tô com a sensação que vai dar tudo certo. Tipo, só, o feeling de trabalho tá bom, o fluxo. Vai ser tipo entregar no dia 22. Vai, mas vai ser entregue. Eu acho que tá ficando bom. Uma coisa que eu notei enquanto eu tava fazendo, eu não tinha pensado isso anteriormente no projeto de ter uma abordagem mais pós-colonial com o orientalismo do Eduardo Absaid. Eu não tinha pensado nessa abordagem, mas quando eu fui lendo essas coisas, eu fui vendo, pô, é importante essa abordagem, que as leituras que eu tava pegando era muito, não sei, algumas muito simplistas, sabe? Tipo, de eu pegar ele, por que o Japão não foi colonizado? Porque os países europeus não quiseram. Tipo, tinha esses argumentos. Aí eu busquei mais referências que abordem com uma profundidade maior. E nesses textos que eu encontrei, tinha muito essa questão do sair e pensei, pô, vamos ter que botar essa fundamentação teórica, que eu acho que vai ser importante. Que apesar de ser um tema que na teoria é meio mainstream, tipo, é meio conhecido, tem pouca abordagem no Brasil. Então, acho que vai ser uma boa contribuição, uma abordagem um pouco mais brasileira, barra sul-global, barra pós-colonial sobre esse assunto. Mas eu acho que está um bom fluxo. Por enquanto, eu não tive grandes dúvidas. Mas qualquer coisa, eu mando e-mail para o professor, vai responder, eu acho, então tá tudo bem. Perfeito, meu querido. Obrigado pelo relato. Eu achei que foi uma boa abordagem, sim. É sempre bom olhar esses autores que saem um pouco, né, da visão do norte, da visão dos países desenvolvidos, esses autores mais clássicos. Tem para o sul global, importante. É bom. É bom também diversificar, né? Acho que a necessidade de diversificar referências é sempre bem-vinda, né? Eu fico contente que você está correndo com o trabalho, vai ser uma loucura, né? Imagino eu, mas vamos tentar acabar. Eu sei que muitos aqui não vão conseguir concluir, mas faz parte, estou bem tranquilo também em relação a isso. Eu estou até mais preocupado assim com o pessoal do TCCA, que o pessoal do TCCA desapareceu, né? Ah, sim. Mas, bom, enfim, fazer o quê, né? Nicolas, é contigo. Bom, inclusive, eu mandei para o senhor, eu não sei se o senhor conseguiu ler, daí depois eu ia adorar saber se o senhor conseguiu ler. Eu não consegui ler tudo. Tanto que aconteceu, só deixa eu relatar, não é uma desculpa esfarrapada, é verdadeira. Eu vi que você me encaminhou, legal, até eu disse, né, você terminou? Aí você falou, não, é uma parte, né? E o meu celular começou a apresentar problema na recarga. Eu coloco para recarregar, ele não recarrega. E eu fiquei muito preocupado, aí eu parei de usar. Aí eu falei, sexta-feira eu vou atrás disso aí. Aí eu fui em duas lojas, nas duas lojas falaram, queimou a placa, né? A placa justamente dessa parte onde cuida da recarga. E aí eu decidi, não, hoje eu não vou deixar o celular, mas levo amanhã. Acabou a carga de celular, e eu falei, vou ler hoje na sexta-feira, na última hora, e aí acabei me dando mal, né? Consegui ler o do Luiz, mas o teu ficou pendente. Se você puder fazer uma gentileza para mim hoje, me encaminha para o meu e-mail. Pode ser o jrferraz@hotmail.com ou o Gmail, e aí eu te dou um feedback nesse final de semana, porque esse final de semana, como eu disse na semana passada, não é mentira, estou colocando a vida em dia depois de umas 2, 3 semanas atribuladas, tá? Mas me encaminha rápido hoje, e aí eu já faço a leitura, sim, por favor. Mas agora eu gostaria de ouvir seu relato. Eu envio, sim. O que está acontecendo essa semana? Como no primeiro capítulo, o senhor vai ver que eu consegui rastrear muito bem a questão do símbolo da modernidade na reflexividade, que eu consegui rastrear a questão do individualismo, eu consegui identificar isso, a formação desses símbolos nos autores concretos, na história, a questão da mudança dos sentidos. Na Rússia está sendo um pouco mais complicado, porque existe uma questão, por exemplo, de na Rússia valorizarem, digamos assim, a questão mais comunitária, da configuração cratológica, ou seja, a configuração
do exercício do poder na Rússia ser distinta da configuração ocidental. Então, eu consegui rastrear no primeiro capítulo a questão da configuração do Sacro Império no Ocidente, que existe uma divisão muito clara entre o poder espiritual e o temporal, que existe uma noção de que o poder espiritual tem precedência e superioridade sobre o poder temporal, que isso vai desenvolver na questão da ideologia, na modernidade. Então, as ideologias têm essa importância justamente por causa dessa configuração gratológica. E na Rússia, o modelo é distinto, é o modelo da sinfonia, é o modelo bizantino. Então, o poder espiritual e o temporal, eles são tidos como de igual dignidade, né? Eles têm funções diferentes, mas a dignidade é a mesma. Então, isso já é uma diferença bem marcante. E tu ainda tem, por cima, essa questão do foco mais comunitário. Só que eu estou tendo dificuldade em achar um nome para esse símbolo, porque há autores na modernidade, vários, que trabalham o individualismo, que trabalham a reflexividade. O símbolo da reflexividade eu achei tanto no Eisenstadt, como no próprio Charles Taylor. Então, são nomes de peso que trabalham com esse termo. Na Rússia, não existe ainda, ou pelo menos eu não consegui achar, alguém que dê o nome exato a esse termo. Isso me levou a uma revisão, digamos assim, metodológica. Então, eu pensei, deve ter algo de errado com o meu método. Eu não estou achando um símbolo, né? Nominalmente, o símbolo para isso. Porque existem uma variedade de símbolos na história russa. Tu vai ter o Sobornost, que é uma realização dessa ideia, só que é do século XIX, né? E ainda perdura até hoje, claro. Mas tu vai ter também o Narod, alguma coisa, não é um nome russo, então não me lembro direito. Tu vai ter várias dessas realizações históricas de um símbolo. Só que não existe algo que agremie tudo isso. Porque na modernidade também tem várias doutrinas acerca da formulação do Estado e tudo mais, mas existe um símbolo maior para isso, que é a reflexividade. A reflexividade, aliás. Né? Então, e o meu recorte foi essencialmente a modernidade liberal, então o individualismo. Na Rússia é muito difícil, né? Porque ainda não achei essa questão. Só que eu pensei, olha, talvez o Kentin Skinner consiga me ajudar. Só que agora eu tô hoje é sexta, eu tô desde quarta-feira em briga com Kentin Skinner, né? Porque, assim, tudo que eu estudei da questão das contradições da modernidade, a questão do nominalismo, a questão do positivismo, a questão da separação fato e valor e os problemas decorrentes disso, tudo tá no Skinner de uma maneira, assim, que eu cheguei a dar risada lendo o texto, porque parece que o Skinner leu meu TCC e pensou, eu vou irritar o Nicholas, sabe? Porque, realmente, ele cita o Ockham, ele usa a metafísica, por exemplo, de uma maneira pejorativa. Então, tanto que para reabilitarem a questão da metafísica, século passado tiveram rios de tinta para fazer isso, e ela ainda mudou de nome para ontologia, né? Então, a ontologia é a metafísica para quem tem medo de metafísica. E o Skinner, ele é meio que a figura arquetípica disso na história das ideias. Então, eu estou meio numa dor de cabeça por causa justamente dessa briga metodológica, né? Metodologia não é só uma questão procedimental, né? Como eu entendo. É a questão também de todo o quadro teórico de que vai partir o investigador e de que ele vai embasar a pesquisa dele. Então, por enquanto, é essa minhas complicações, meu desenvolvimento, né? Então, ajudou um pouco o fato de eu já ter uma familiaridade com o próprio Léo Strauss, e eu não estou dizendo, por exemplo, que as críticas do Skinner ao Léo Strauss não sejam, assim, cabíveis, sabe? Porque eu acho que, de fato, uma das grandes realizações do século passado, do século XIX e do século passado, foi justamente essa absorção do fator histórico, né? Tipo, levar a história um pouco a sério. Só que, veja, o Eric Wegelin, ele já consegue sistematizar isso, ele já consegue unir essa questão dos problemas substanciais, dos problemas, digamos assim, de uma natureza em sentido clássico, ele consegue atualizar isso para o debate contemporâneo a partir da própria história, né? A partir da filosofia da consciência, por exemplo. E isso é uma dor de cabeça minha, sabe? Mas, por enquanto, é isso, né? Eu vou sair desse nó que eu me meti, e até dia 22 eu quero terminar, o capítulo 2, é meus planos, né? Maravilha. Obrigado pelo rico detalhe, o rico relato, né? Bastante interessante, bastante pertinente, muito bom. Isso aí, Nicolas. Segue com o trabalho aí. André, meu querido, apareceu, Aparecida. Vamos lá, meu querido, fale aí.
por favor. E aí, professor, tudo bem? Tudo tranquilo, meu querido. Pode falar. Aí, acho que tá tranquilo a minha internet? Perfeito. Então, semana passada eu não apareci de fato, peço desculpas, porque eu estava muito corrido aqui. Mas, enfim, nessas últimas semanas eu tenho feito o primeiro capítulo, né? E eu tenho feito um mapeamento, de certa forma, desde 75, onde ocorre a criação da comunidade comunidade econômica de estados africanos da África Ocidental, fazendo todo como se fosse um levantamento histórico da influência dos países europeus nos países africanos durante esse período, e também vendo que tem muita comparação entre os países que foram colonizados pela Inglaterra e os países que foram colonizados pela França. No momento estou fazendo isso, eu acho que até a segunda semana de junho eu já termino o primeiro capítulo, mas basicamente é isso, assim, eu tô escrevendo ali o que dá para escrever durante a semana, e é isso, basicamente. Perfeito, então, André. Tá perfeito. Já tinha me relatado, né, que não vai conseguir concluir nesse semestre, fica para o segundo semestre, não acelera tanto, e aí termina de uma forma mais satisfatória. Maravilha, então, meus queridos, bom revê-los, desejo uma boa noite de sexta-feira, um bom final de semana, conto com vocês na próxima sexta-feira, espero que meu celular retorne são e salvo, e aí a gente continua conversando aí, tá bom, meus queridos? Valeu, uma boa noite. Feito, boa noite, gurizada. Até semana que vem, tchau, pessoal. Bom final de semana, professor.